Olá, irmão, olá, irmãs. Eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Muito obrigado por você estar aí. Se você ainda é inscrito, se inscreva no nosso canal para que o nosso ministério possa crescer mais e mais. Olha, compartilhe os outros vídeos que estão no canal. Não esqueça de deixar o seu like, fazendo assim você está ajudando o nosso canal. Queridos, assim como eu prometi, eu ia trazer outra mensagem nessa série de mensagens sobre o que é tipologia bíblica. E hoje nós vamos compartilhar com você um vídeo com o tema Os Costumes do Povo Bíblico. E são no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 18, para dar sequência a esse estudo sobre costumes dos povos bíblicos. São ricos em tipos. Veja 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 18, que diz: sabendo que não foi com coisa incorruptível, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebesse dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O povo bíblico são ricos em tipos. Olha, querido, os costumes e os hábitos, a cultura e as leis dos tempos são completamente diferentes do nosso. Nosso compreender essas diferenças facilita o nosso entendimento nos registros bíblicos. A mulher e a sua posição na sociedade hebraica, a vida familiar, a importância do casamento, a música, a arquitetura hebraica e o significado de todos esses fatores na vida de Israel amplia nossa compreensão nos tempos bíblicos, no contexto em que foi escrito a Bíblia, o significado de suas passagens históricas, e nos apresenta tipo no plano da redenção. Primeiro que queremos falar, queridos, primeiro ponto dessa mensagem sobre tipologia bíblica. O primeiro ponto é o casamento bíblico. Olha, nos tempos antigos, nos tempos dos bíblicos, o casamento bíblico. A Bíblia descreve o propósito divino para o casamento. No princípio, Deus criou o homem e a mulher e os ordenou a frutificar e multiplicar-vos, encher a terra. Isso está em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 28. Estava instituído o casamento, capacitando a raça humana a encher a terra e sujeitá-lo. Deus uniu Eva e Adão e disse: deixa o homem, o pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos será uma só carne. Isso está em Gênesis capítulo 2 e o versículo número 24. O casamento devia ser uma relação permanente, conforme diz Mateus capítulo 19 e o versículo 6. Veja o que diz a palavra: assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
olha, é a mais importante das relações sociais indissolúvel. Olha, querido, a Bíblia diz que o marido e a mulher são igual perante Deus. Ambos foram feitos à sua imagem, podendo ser salvos de seus pecados mediante a Jesus, conforme diz Gênesis capítulo 1 e versículo 27, capítulo 3 e versículo 38, Colossenses capítulo 3 e versículo 10 e o versículo de número 11. Nos tempos bíblicos, quando o israelita se comprometia com o casamento, nada deveria impedir a realização desse propósito. Não devia ir à guerra para que não falecesse e outro casasse com sua noiva. Isso está em Deuteronômio capítulo 20, o versículo de número 7. Não devia ir à guerra, veja, querido, para que não falecesse. E também, queridos, durante um ano, coisa nenhuma devia permitir que a tarefa alguma impedisse a presença no lar. Veja que durante um ano, coisa alguma não deveria permitir tarefa alguma pudesse a sua presença no lar. Veja, queridos, que naquela época era assim. Nos primeiros anos não deveria permitir que tarefa alguma impedisse a sua presença no lar. Isso está em Deuteronômio capítulo 24 e o versículo de número 5. Quando Deus exigiu que o seu povo vivesse uma vida santa, conforme está em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 16, onde nós lemos a leitura. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Veja que Deus exigiu que o seu povo fosse santo nas relações. Quando Deus exigiu que o seu povo vivesse em vida santa, conforme de Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16, que diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Veja que Deus exigia do seu povo que eles fossem santos, queridos. Inclui a conduta sexual em relação ao casamento. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3 ao versículo 6. Olha, a Bíblia proíbe excertos. Isso está em Levítico capítulo 18, versículo 16 a 18. Casamento ilícito. Isso é casar-se com parente de sua carne. Não poderia casar-se com parente de sua carne. Quer dizer, irmão, pai com filho, filha com pai e primo com primo, não poderia de forma alguma. Era proibido por Deus, na lei mosaica, não poderia se casar, querido. Isso não permitia a lei. Olha, as relações homossexuais são reprovadas aos olhos de Deus, conforme Levítico capítulo 18, versículo 22, 23, 20, versículo 13. E Romanos capítulo 1, e versículo 26 e 27, 1 Timóteo 1 e o versículo 10, veja que não poderia haver as relações homossexuais, não poderia, isso é abominável aos olhos de Deus. Olha, tais relações acarretava a pena de morte a Israel. Tá? Tais relações acarretava pena de morte para Israel. Nos tempos bíblicos, o primeiro passar
para o casamento era dado pelo homem. Nos tempos bíblicos, o primeiro passo para o casamento era dado pelo homem ou por sua família, conforme está no livro de Gênesis, capítulo de número 4, e o versículo 19, e capítulo 12, versículo 19 de Gênesis, em Êxodo 2, versículo 1. Geralmente, as famílias faziam o arranjo do casamento. Foi Deus que deu o primeiro passo para o arranjo do casamento da igreja. Ele ofereceu o seu filho como cordeiro para sacrifício vicário. Veja, querido, que no Antigo Testamento registra o preço da noiva. No Antigo Testamento registra o preço da noiva. O marido ou a sua família pagava ao pai da noiva. Veja que no Antigo Testamento registra o preço da noiva. O marido ou a sua família pagava ao pai da moça um preço por ela, por selar o acordo do casamento. Isso está em Êxodo capítulo 22, versículo 16 a 17. Em Deuteronômio 22, versículo 28 e 29. Nem sempre o preço era em dinheiro. A noiva é um tipo da igreja de Cristo. O preço da noiva foi pago com sangue no sacrifício de Jesus no Calvário. Este foi o preço mais alto que nenhum noivo já pagou pela sua noiva. Veja que Jesus pagou um alto preço ali no Calvário. Nenhum noivo ele pagou um preço tão alto como este, conforme diz Atos capítulo de número 20, versículo 28. A festa era importante. Fato da cerimônia do casamento durava uma semana. Era oferecido pela família da noiva. Isso está em Gênesis capítulo de 29 e versículo do número 2. É despeito da noiva se adornar e se embelezar. O centro das atenções do casamento era o noivo. Veja que era diferente, naquela época era diferente, o despejo da noiva e adornada de enfeito. O centro das atenções do casamento era o noivo naquela época. Veja que o centro das atenções no casamento naquela época era o noivo. Que coisa importante nos fala aqui a palavra do Senhor. Isso está em Salmos capítulo 19, versículo 5. Olha, Cristo é o noivo da igreja. Ele é o ponto de maior importância, o centro do plano da salvação. Ele virá em breve buscar a sua noiva para comemorar as bodas do Cordeiro no céu, celebrando esta festa. A celebração dessa festa durará uma semana de anos, ou seja, 7 anos. As bodas do Cordeiro durará 7 anos, queridos. Amém? Aqui está o primeiro ponto dessa mensagem que estamos trazendo sobre o que é a tipologia bíblica. Aqui está o primeiro ponto dessa mensagem sobre costumes dos povos antigos são ricos em tipos. Falemos sobre o casamento. Agora vamos falar sobre as refeições costumeiras. As refeições costumeiras. A Bíblia possui muitas referências a festa e banquetes. As refeições costumeiras eram dois jejum leve, refeição matinal, a ceia, refeição mais reforçada da tarde.